Bom dia, pessoal. Para quem não sabe, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 25 de maio de 2023, dentro do meado da quarta vigília, haja visto o relógio estar em torno de 15 para as 4 da manhã, e apenas para quem em tese não sabe, vigília significa 4 período intermitente em que inicia o primeiro às 6 da noite, se estendendo até às 9. Segunda vigília se estende de 9 à meia-noite. A terceira vigília inicia-se de 0 hora até 3 da manhã. E a quarta e última vigília é essa que estamos a falar, que se dá de 3 às 6 da manhã. E por que falo em vigília e trago à colação a importância desse instituto utilizado ao longo da história, inclusive em que pese muito utilizado pelas clássicas igrejas católicas e pelas mais diversas denominações protestantes, porque a vigília remonta a um período muito importante da história da Bíblia, notadamente em sede da nova e eterna aliança, que é exatamente aquele período em que Cristo Jesus, no alto de sua infinita grandeza, vem na qualidade de servo e cordeiro para ser o nosso Redentor, Salvador e sumo sacerdócio na ordem de Melquisedeque. E para encerrar as introduções acerca da importância do Instituto da Vigília, como eu já havia dito, ela tem origem na área militar e na área teológica. Você pode pesquisar, e quando falo em pesquisar, desde já oriento a todos que estão a me ouvir que passe a partir de então ter o hábito, pela conjugação do verbo estudar, pesquisar e se estender, que é exatamente por meio da conjugação desses 3 verbos que conseguimos obter conhecimento e informação de qualidade. E não à toa, quando recorremos ao livro sagrado, notadamente a Bíblia, dividida por 2 estatutos, quais sejam o Antigo Testamento, que vai do livro de Gênesis até o livro de Malaquias, sendo os 5 primeiros escritos por Moisés, de Gênesis a Deuteronômio, que faz exclusivamente menção e contextualiza toda a cronologia bíblica da época de Adão até a entrada à tão sonhada terra de Canaã, que é representada pelos 40 anos de peregrinação de Moisés, com mais de 3 milhões de semitas, hebreus ou judeus, que são sinônimos entre si. Logo após o resgate dos mais de 400 anos do cativeiro do Egito, com a travessia do Mar Vermelho. Mas, porque hoje estou trazendo a colação e chamando a atenção de todos para, nesta quarta vigília, falarmos um pouco e começarmos a introduzir a palavra de Deus em nossos vídeos, aula diária, em nossos encontros diários, porque não há como falar de tantas ramificações do conhecimento jurídico, filosófico, científico, em especial teológico, sem contudo trazer a colação ou trazer para o debate a inefável presença da escatológica e divina
palavra de Deus, representada por 73 livros do cânon da Bíblia Católica e 66 dos livros ou do cânon protestante. Mas, antes de adentrarmos diretamente no pano de fundo de metro de mérito que norteará ou nortearão o tema de hoje, a saber, assédia ou secura espiritual, como dizia Madre Teresa d'Ávila, referendada por Santo Tomás de Aquino, o grande pai da escolástica, consiste exatamente naquele momento em que Deus, no alto de sua infinita grandeza, se afasta do homem, ainda que de forma temporária, para permitir que o demônio o atente, a fim de lhe ensinar a andar no deserto do Sinai, andar no deserto do Egito, assim como Moisés andou e peregrinou pelos expressivos 40 anos, com os mais de 3 milhões, segundo a primeira contagem, de cativos ex-resgatados dos mais de 400 anos de cativeiro do Egito, a fim de triunfar na prometida e sonhada terra de Canaã. Outro sim, a grande importância de trazermos à colação o Instituto Jurídico da Teologia e da Palavra de Deus. Antes gostaria de contar uma história, e por que não, em tese, até um depoimento, que literalmente e espiritualmente me motivara a estar aqui a falar sobre teologia com vocês. O que me legitima, sobretudo, o que me inspira no presente momento, enquanto a maioria de vocês estão dormindo, pois estamos notoriamente em torno de 4 da manhã, dentro da quarta vigília, e quando falo e comecei o presente discurso falando de vigília, foi exatamente para chamar a atenção de vocês que o Instituto da Vigília sempre esteve presente na vida de Cristo Jesus, notadamente a partir do seu batismo, a partir dos 30 anos, no Rio Jordão, por meio das mãos de um dos maiores profetas da Bíblia, a saber, João Batista, que para quem não sabe, apenas a guisa de informação, João Batista deve ser considerado como o maior dos profetas. E por que digo isso? João Batista, não obstante não ser valorado como deveria ser, João Batista deve ser considerado como um dos maiores dos profetas, exatamente em razão de João Batista ter sido o último profeta do Antigo Testamento, que termina com o livro de Malaquias, na ocasião em que o mesmo, no alto de sua infinita grandeza espiritual, inspirado pelo Altíssimo, pelo Deus Pai, Deus Filho e Deus Poder do Espírito Santo. E quando falo de Deus Pai, Deus Filho e Deus Poder do Espírito Santo, entendam-se, estou falando da Trindade, que é ver Deus em 3 dimensões: o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus do Poder do Espírito Santo, que entre si forma um único corpo, ou seja, o corpo de Cristo. Quando Cristo Jesus, na sua primeira vinda, na qualidade de servo e cordeiro, quando mesmo se esvaziou do trono de Deus, mesmo sendo Deus, em determinados vídeos temáticos específicos irei falar que Deus e Jesus, em tese, são a mesma coisa. E não à toa, quando recorremos ao livro de Gênesis,
o ato da criação, e por falar em ato de criação, fico muito feliz quando vejo odiernamente ou atualmente cantores do mundo sertanejo, bem como Luciano, enaltecendo a palavra de Deus quando criou uma transcendental e maravilhosa, por que não dizer erudita, música, enaltecendo o ato da criação de Deus quando ele criou a música que haja luz, que haja luz, que haja luz, e diz: no início era só escuridão e o Senhor disse, dentre diversas outras coisas, que haja luz, e o Senhor disse, haja luz, essa luz que brilha, esta luz que brilha. Mas é apenas para trazer a colação, enaltecer, sobretudo ilustrar e fundamentar o pano de fundo da presente temática. Recomendo desde já que ouçam o livro, a música de Luciano, irmão de Zezé de Camargo, a música Que Haja Luz. Muito linda e muito transcendental, e irá lhe proporcionar uma paz cosmológica ou espiritual. Pois bem, dito isto, quando enfatizo e iniciei falando sobre as vigílias, é exatamente porque Cristo Jesus, quando se esvaziou do trono de Deus, mesmo sendo Deus, para se fazer homem na pessoa de Cristo, mostrou o tamanho de seu esvaziamento. E aí, irei já apenas a título de espólio, adiantando para vocês que será objeto de um tema específico, os contornos e alcance da parábola do trigo, que faz menção diretamente a este ato de esvaziamento. E por falar de esvaziamento, não existe exemplo maior do que alguém ser Deus, se esvaziar do status de Deus para se fazer homem e servo na pessoa de Cristo, para ser o nosso Redentor, pagar um preço de um pecado que ele nunca cometera, e não pode cometer porque ele é Deus. Todos nós podemos errar, só quem não pode errar é Deus. Céu e terra passarão, somente a eterna, etérea e escatológica palavra de Deus não hão ou não há de passar. E aí, sobre essa perspectiva, inicio entrando diretamente no pano de fundo ou de mérito da presente temática, que é exatamente o instituto da secura espiritual, como dizia e defendia de forma erudita o grande pai da escolástica, a saber, Santo Tomás de Aquino, por meio de sua dualística, quando à época, enquanto Santo Tomás de Aquino, por meio de sua monista, compreendia que a palavra de Deus somente poderia ser disseminada ou ensinada por meio da igreja. Outro sim, São Tomás de Aquino, a dualística de São Tomás de Aquino, em ruptura ao sistema monista de Santo Agostinho, veio dizer: doravante, não é possível enxergarmos e tentarmos entendermos e debruçarmos sobre os inefáveis mistérios que norteiam a palavra de Deus somente por meio da igreja. E aí diz doravante, o ensino bíblico, o ensino teológico, o ensino cristão também deverá ser disseminado por meio das escolas. E aí, não à toa, ele é conhecido como o pai da escolástica. Ou seja, a partir da dualística de São Tomás de Aquino, o ensinamento cristão, o ensinamento
bíblico, o ensinamento teológico, em que pese passara literalmente a ser ensinado pelos mestres, ou seja, na escola. E aí vem o iluminismo de Johann Gutenberg, vem a criação da imprensa por Johann Gutenberg, e passa também a disseminar, né, por meio da imprensa. E hoje, em que pese, vemos, enxergamos tão presente, tão ativo aquilo que Cristo Jesus, à época, falara para o cético Pedro Simão, quando disse: ides aos confins do mundo e levais minha palavra. E a palavra de Deus, em que pese, hoje poderá, conforme previsões escatológicas do Antigo Testamento, prevista nas profecias de Daniel, de Ezequiel, Malaquias e etc., estão chegando hoje aos confins do mundo em tempo real, ou seja, de meio virtual, por meio das redes sociais, das mais diversas plataformas de redes sociais, de YouTube, Twitter, Instagram e etc. Exatamente comprovando esta previsão escatológica prevista nos livros dos profetas Daniel a Malaquias. Vejo, portanto, que céu e terra passarão. Somente Deus fica. Só Deus é eterno. Mas voltando a um depoimento que iniciei a dar, o que me motivara a despertar este transcendental e inexorável, ou inexorável, inspiração, vontade e amor incondicional. É um amor incondicional. Nada me dá mais prazer, odiernamente ou atualmente, do que pregar e falar, e estudar, pesquisar e me estender na verticalização dos inefáveis mistérios que norteiam a palavra de Deus. E a palavra de Deus, como diz João 8,12, buscais a verdade, e a verdade vos libertará. Esta é mais uma razão pela qual trago à colação a palavra de Deus e a Bíblia, que para esse que estávamos a falar, considera como o livro mais importante da história da humanidade. E por que digo que a Bíblia, em que pese, é o livro mais importante? Ele não é um dos mais. A Bíblia é o livro mais importante da humanidade. Eu vou dizer por quê. E a resposta é de fácil alcance. Quando digo de forma peremptória, sem medo de errar, que a Bíblia é o livro mais importante da história da cronologia bíblica e da história da humanidade, é porque nele, se você se permitir, você vai encontrar a maior riqueza de todas. É na Bíblia, é na palavra de Deus que você encontrará os inefáveis mistérios da criação até o último livro escatológico, o Apocalipse, escrito pelo apóstolo João na ilha de Patmos, depois de escapar das caldeiras escaldantes de azeite que o imperador romano tentava matá-lo. E apenas, antes que esqueça, João, dos 12 discípulos, o apóstolo escolhido por Jesus, em que pese ele foi o único que morreu de morte natural aos 94 anos na ilha de Patmos.
logo depois de o imperador romano tentar matar uma caldeira de azeite. E quando o imperador achou que João estava ipsilítis, ou seja, literalmente morto e derretido naquela caldeira, João apareceu para o Império de Roma sem uma queimadura sequer, com nenhuma queimadura. Ou seja, naquele momento Deus colocou o dínamo do poder do Espírito Santo, e aí irei falar especificamente em temas, em um áudio teológico específico sobre a importância do dínamo do poder do Espírito Santo em nossas vidas. Deus naquele momento colocou um fogo ardente, mesmo fogo, a mesma temperatura de 1160 e poucos graus, que purifica o ouro e a prata é maior, também tem um condão de purificar o nosso corpo físico, mental e espiritual. Como, por exemplo, a época antes de Deus tornar o grande, erudito e transcendental profeta Elias ou melhor dizendo, o profeta Isaías, em seu profeta, ele fez com que, ele determinou que os anjos serafins, munidos de brasa de fogo, tocassem no lábio do profeta Isaías, a fim de purificar o seu corpo físico, mental e espiritual, e por via reflexa, igualmente, diariamente, se formos fiéis, batizados e crer no Filho unigênito, a saber, Cristo Jesus, todas essas coisas serão também concedidas a cada um de nós, pois conforme capítulo 1 e seguintes, 1, 9 e 10 de Romanos, somos herdeiros de Cristo Jesus. Qual é os herdeiros originários, conforme o povo escolhido, a saber, os judeus, foram um povo escolhido exclusivamente por Deus no Antigo Testamento, não porque Deus não gostava do resto da humanidade. Não à toa existe, e irei também falar especificamente dos contornos e alcances, sobretudo da diferença da Torá, que consiste exatamente nos 5 primeiros livros do Antigo Testamento escritos por Moisés. Muitos teólogos chamam também de Pentateuco, ou seja, porque penta de 5 livros escritos por Moisés, onde Moisés prevê a sua própria morte. E aí você que está me ouvindo diz, como é que Moisés escreveu e previu a sua própria morte? Previu porque ele era um homem iluminado por Deus. A palavra de Deus nada mais é do que Deus falando pelas ações e pela boca humana. O projeto inicial de Deus no Antigo Testamento não era de criar a figura do sacerdócio na linhagem dos levitas, a tribo de Judá. Os levitas, vou falar em levitas, Miriam, Moisés e Arão, que eram seus irmãos. Inclusive Miriam, que pese, era a comandante do louvor, da banda do louvor ao Senhor. E aí hoje, como você vê nas igrejas católicas, sobretudo nas mais diversas denominações protestantes, o coral, você tem que lembrar que isso veio da época de Miriam, irmã de Moisés, que peregrinava os 40 anos no deserto do Egito. Irei também fazer um vídeo aula específico falando desses 40 anos, porque Moisés, uma distância
levou 40 anos para percorrer uma distância de Natal a Maceió, que não dá 300 quilômetros, ou seja, 280, 290 quilômetros, que é exatamente a distância do Egito para o atual Estado de Israel, que era a antiga Canaã. Será uma viagem transcendental no tempo. Mas quando eu digo que a Bíblia, sem medo de errar, que a Bíblia é o livro mais importante da humanidade, é porque é nela que você vai ter a ímpar oportunidade de vislumbrar com o maior acervo de ramificação do conhecimento humano, bem como lá você vai ter a oportunidade de ver a presença maciça da política. No Antigo Testamento, me vem à mente, não posso deixar de trazer a colação, o ensinamento do grande filho do rei Davi, a saber, o rei Salomão, para quem a época não olvidara, para além de ele e o pai, ou seja, o rei Davi e ele, ser parte integrante dos 10 reis que Deus concedeu ao Estado de Israel, sendo os dois mais importantes, o rei Salomão escreveu 3 livros que estão representados lá nos livros dos Juízes. E cada um desses livros nos ensina de forma pedagógica a importância da Bíblia, a riqueza intelectual, jurídica, filosófica e até mesmo geopolítica. O rei Salomão escreveu 3 livros, a saber, Cantares, que retratam o seu primeiro momento como todos nós temos, aquela fase ideológica, dos 20 até os 30 anos, 40 anos, representado pelo livro de Cantares, quando ele diz: quem é ela? Quem é ela? Quem é ela? Lá na frente ele mostra sem saber quem é ela, mas ela era a igreja. E quando fala em igreja, entendam-se, a igreja representa Pedro Simão. Pedro Simão representa cada um de nós que, no alto de nossa miserável natureza humana, precisamos, assim como Pedro Simão, sermos diariamente lapidado, assim como o fogo purifica o ouro. Precisamos que o dínamo do poder do Espírito Santo também nos purifique diariamente, a fim de nos lapidar com a mesma temperatura que o fogo lapida o ouro, 1.100 poucos graus centígrados. Mas o rei Salomão escreveu também Provérbios, que é o segundo livro. E nesse livro Provérbio, que também irei falar em uma aula específica, ele contextualiza, ele reverbera a sua vida da segundidade. E aí, o livro de Provérbios é um verdadeiro estatuto sobre o aspecto ético, moral e até jurídico. Como o povo deve, ou como o povo em tese, deve se portar diante daquilo que reflete a vontade e o propósito de Deus. Mas o rei Salomão também escreveu o terceiro livro, a saber, Eclesiastes, que neste livro ele chega à sua terceira idade e diz que tudo é uma ilusão, tudo é ilusão, tudo é ilusão. Ou seja, o rei Salomão disse tudo, assim como os grandes pessimistas como Schopenhauer, os grandes filósofos, pai do ateísmo como Nietzsche, Frederico Nietzsche, Marx, Schopenhauer, considerado pai do ateísmo, e até mesmo Nietzsche, considerado e membro da escola idealista alemã. O rei Salomão, nesse último livro, a saber, Eclesiastes, ele retrata a sua terceira fase, fazendo menção à sua primeira fase idealista, à sua segunda fase mais madura
mais ponderável, onde ele fala de ética, fala de moral, dos valores éticos, morais, jurídicos, a ponto de dizer, na política, só corrupção, na justiça, só corrupção. Veja, portanto, que a corrupção é uma velha conhecida na cronologia da humanidade. Mas uma das coisas mais transcendentais escritas no livro de Eclesiastes, que irei falar especificamente em um vídeo aula específico, é retratado exatamente quando o rei Salomão chega à terceira idade. E para quem não sabe, o rei Salomão foi um dos homens que, à época, o rei Davi queria construir o primeiro templo de Israel em homenagem, em oferta ao Deus Todo-Poderoso. E ele disse, não, disse ao rei Davi que não queria que o mesmo construísse o seu primeiro templo, porque a mão dele tinha muito sangue. Você vê que a gente vê a atual guerra há mais de um ano, praticamente, aí entre a Rússia e a Ucrânia, e muita gente fica perplexa. Como é que muitos ucranianos vivem normalmente no meio de uma guerra? Explico, e como sempre a resposta é de fácil alcance. Somente nós, ocidentais, temos medo de morrer e temos medo de guerra, pois os orientais, o mundo asiático, o mundo africano e a Ásia, todo o povo desse continente, eles passaram a vida toda em guerra. E não à toa, todo o território da Rússia não é um dos maiores territórios do mundo, não é à toa. Tudo foi conquistado com guerra. Então eles não têm medo de morrer, não têm medo de guerra. Você vê aí Lula querendo fazer a paz, promover a paz, conseguir pacificar a guerra. E o Zelensky, que se declara judeu, e isso muito me chama a atenção, pois um verdadeiro homem de Deus, ele tem que aprender a se esvaziar, pegar o exemplo de Cristo Jesus, só que os judeus, em tese, não leram os livros que Cristo Jesus ensinava e continua a nos ensinar, que não será seu seguidor aquele que não estiver disposto a sofrer, a ser humilhado, perseguido, injustiçado, quiçá até morrer pela sua causa. E foi assim que ele fez. Mas quando Jesus, em Mateus, diz que não será seu seguidor aquele que não estiver disposto a sofrer pela sua causa, é porque ele sabe que todo aquele que for seu seguidor será literalmente rechaçado, será literalmente perseguido, como ele foi. Dos 12 discípulos, todos morreram de morte. Todos morreram de morte, somente um, a saber João, de morte natural, em 94 anos na ilha de Patmos, mas os outros 11 morreram, discípulos de Jesus morreram de morte pior, mais severa. Inclusive, em que pese Pedro Simão, que era muito abaixo da média, não obstante, certa feita, e até mesmo a Igreja Católica atribuía como o Papa, como a origem da Igreja, exatamente em razão daquela passagem que Jesus chamou ele de pedra, que ele seria a pedra. Petra é sinônimo de pedra. Seria a pedra que ele iria fundar a sua igreja. E aí, com base nessa premissa, a Igreja Católica, sem nenhum demérito da mesma, e com devido respeito, apenas a título de um mero debate acadêmico, teológico, diz que Pedro Simão, em tese, é a origem da igreja. Mas, na verdade, eu também irei falar de forma verticalizada que a Petra, que é a base da igreja, Petra, por falar em Petra, era uma antiga cidade que era um paraíso. Tinha essência, tinha tudo, parecido com o Jardim do Éden. Foi literalmente destruída e até hoje só vê ruínas.
Mas irei fazer um vídeo específico dizendo e contextualizando que a Petra, diversamente do que muitos dizem que acham que é Pedro Simão, a Petra não é Pedro Simão. A base da igreja é o próprio Cristo Jesus. E isso falo com base na premissa e na passagem da Bíblia, na passagem cronológica da Bíblia, em sede da Nova e Eterna Aliança, quando Cristo Jesus ficara literalmente indignado no templo, que os fariseus, saduceus e essênios, para quem não sabe, quando eu falar fariseus, saduceus e essênios, ou seja, são 3 castas de fariseus, cada um em um nível diferente, ou seja, os fariseus eles se preocupavam mais com a questão da Torá, composta pelos 5 primeiros livros da Bíblia. Os saduceus se preocupavam mais com a questão ligada ao império, a questão de cobrança de impostos. Já os essênios eram mais ortodoxos sobre o aspecto espiritual, a ponto de até mesmo no sábado, que é o sabatar, conforme um dos 10 mandamentos de Deus, que ele diz que no sábado ninguém deve trabalhar, e aí hoje existem denominações religiosas, notadamente protestantes, como os adeptos de Jeová. E aí, o sabatar, os essênios, em que pese até a necessidade fisiológica, eles no sabatar não fazem porque acham que iria ficar impuro. Mas aí, por falar em impuro, eu me lembro daquela passagem que Jesus aparece em sonho para Pedro Simão e coloca debaixo de um lençol branco vários animais, insetos. Os insetos que estão lá no Antigo Testamento, nos livros do Antigo Testamento, de Gênesis a Deuteronômio, que Deus diz que são impuros. Só que Deus coloca todos esses animais para provar e provocar a fé de Pedro Simão, antes daquele período em que antecedera a conversão do erudito, e vou dizer por que erudito, Saulo, o antigo Saulo, Saulo de Tarso, que passou a ser Paulo de Tarso. No momento que antecedia a conversão de Cristo Jesus, eu vou falar também especificamente, eu estou adiantando um espólio que irei falar, como Saulo, um dos maiores algozes de Cristo Jesus, maiores perseguidores dos apóstolos, dos discípulos, se tornou um homem, a figura mais importante do Novo Testamento, a ponto de escrever mais de 50% do que é parte integrante do Novo Testamento por meio das 13 epístolas. E eu, em tese, desconfio que tem mais 2, ou seja, as 2 cartas de Hebreus também tenham sido por ele, pela grandeza intelectual. E assim como eu, ele também era um jurista, era um advogado, um fervoroso advogado romano. E o que Paulo de Tarso, à época, fazia com a premissa de que estava cumprindo a palavra de Deus. Mas isso aí não irei antecipar, espólio, porque irei falar especificamente dos contornos e alcance de como Saulo passou de algoz, aquele homem que iria escrever mais 50% do Novo Testamento, composto pelas 13 epístolas, e eu incluo em tese, vou dizer depois porquê, as 2 cartas de Hebreus, pela grandeza intelectual. Saulo, que disse que ia dar só espólio, mas eu sou tão fascinado pela história de Paulo de Tarso, antigo Saulo, que não consigo deixar de reverberar a respeito sobre a sua trajetória. Saulo foi aluno fervoroso de Dr. Gamaliel, que era considerado o doutor da Torá. Naquela época, os fariseus chamavam de doutor aqueles que dominavam a Torá, composta pelos 5 primeiros livros escritos por Moisés.
Mas voltando para o nosso contexto, o rei Salomão, quando escreveu Eclesiastes, ele retrata, depois de ter casado com 700 mulheres, todas princesas, e mais 300 concubinas, exatamente, rei Salomão, mas não vão se inspirar no rei Salomão não, porque vocês vão acabar o casamento. Mas é só para você saber que está lá na Bíblia, que o rei Salomão, lá no livro de Juízes, o rei Salomão casou-se com 700 mulheres, todas princesas e ricas. E achou pouco, mais 300 concubinas. E isso aí, dentre diversas outras coisas que ele praticou, é que fez com que Deus ficasse, em tese, desgostoso com ele. Mas também não irei adentrar e verticalizar essa parte, porque também será objeto de um vídeo aula teológico específico. Mas para finalizar essa passagem triunfal do rei Salomão, que considero um dos homens mais sábios do mundo, e não à toa, o único pedido que ele fez à época para Deus foi que Deus desse muita sabedoria. E Deus deu tanta sabedoria ao rei Salomão, para além de sabedoria, tornou rei, um dos maiores reis, dos 10 reis de Israel, assim como tornou-o também um homem muito rico. Ocorre que com esses 700 casamentos, 700 princesas e 300 concubinas, somando aí 1000, ele acabou sendo influenciado pelos deuses. Irei também, apenas antecipando o espólio, irei falar numa passagem de Epimênides, que viveu 500 anos antes de Cristo, e chegou no Areópago, que era um lugar, uma verdadeira arena na antiga Grécia, que se via para o encontro dos intelectuais, dos místicos, dos filósofos, inclusive também que pesa até mesmo para julgar os crimes praticados pelos judeus da época, os egípcios, etc. Mas esse Areópago marcou uma história transcendental da história da cronologia bíblica, quando Epimênides, que naquela época era o único que acreditava no único Deus, chegou na Grécia, no clássico e elencado Areópago, e perguntaram qual era o Deus que ele acreditava. E aí ele disse: acredito num Deus desconhecido. Os egípcios e os gregos disseram: o quê? Que Deus é esse? Como é que você acredita num Deus invisível? Como é que você acredita num Deus desconhecido? Porque a gente acredita em vários deuses, mas cada um tem nome. Eu fico imaginando aqui que Epimênides deve ter dito: vocês dão nome aos deuses da terra, mas o meu Deus é tão grande que ele sabe até o número de cabelo que você tem na cabeça, sabe o número de grão de areia da terra, e até mesmo as estrelas. Ele não somente sabe o número, como ele dá nome a cada uma. E isso chama atenção por quê? Porque eles ficaram perplexos. Como é que você vem aqui falar no local, que à época era o local das novas civilizações, as civilizações mais avançadas sob o aspecto cultural, era a Grécia, onde cada esquina existe um Deus, Deus do mar, Deus Apolo, Afrodite, etc. Cada esquina existe um Deus. Você vem falar de um Deus desconhecido. Só que o Deus desconhecido que Epimênides estava falando é exatamente o Deus que estamos a falar. O Deus, o Senhor dos Exércitos dos Anjos, o Senhor dos Exércitos, que criou o céu e a terra em apenas 6 dias e reservou o 7º dia para descansar. E aí Epimênides disse, para convencer os gregos da época, que para eles identificarem e ver o Deus que ele estava, o Deus desconhecido dele, bastava pegar vários carneiros que tinham lá e soltá-lo. Aonde ele parasse era o local onde o Deus dele se encontrava, que é o nosso Deus. E aí pediu, disse: onde parar as ovelhas, vocês
deve construir um Deus, um altar para o Deus desconhecido. Isso aí será objeto de um vídeo específico sobre essa temática. Porque lá na frente, Paulo de Tarso visita esse mesmo local a ponto de chegar lá, igualmente como Epimênides, 500 anos antes de Cristo, também ser ignorado pelos gregos, a ponto de Paulo de Tarso dizer que na Grécia Antiga era mais fácil encontrar um santo em cada esquina do que um homem de fé. Você imagine. E depois eu vou falar sobre Sócrates, porque Sócrates remonta também a algo que justifica a morte dele, a razão pela qual ele morreu e não quis se defender. Porque Sócrates também, que parece que acreditava em um único Deus, como Epimênides. E Paulo de Tarso, quando voltou para o Areópago, antiga Grécia, e perguntaram qual era o Deus que ele adorava, porque existe uma diferença entre o verbo venerar e adorar, e vou também fazer um vídeo específico, um vídeo aula específico falando sobre isso. Venerar, a gente pode venerar os santos como uma espécie de título de tratamento, uma espécie de digno tratamento àqueles que estão próximos ao Altíssimo, mas adorar somente Deus, somente a Deus. E aí Paulo de Tarso, quando é perguntado aonde está o seu Deus, ele diz: meu Deus é um Deus desconhecido. Assim, Deus desconhecido? Mais um com essa história aqui, o meu Deus é um Deus desconhecido. E aí ele diz: inclusive vocês já construíram até um altar para ele. Aí ele remonta àquela época de Epimênides. E isso está lá. E se você vai ver essa passagem, não da maneira que eu estou dizendo, porque isso depende de uma interpretação verticalizada para se chegar a essa interpretação verticalizada e sistemática. Aí Paulo de Tarso diz: inclusive, o meu Deus desconhecido, você já construíram até um altar para ele, está ali. Mas voltando, porque o presente vídeo, aula teológica, está ficando muito extenso, o rei Salomão chega à sua terceira idade dizendo, depois de casar-se com 700 mulheres, todas princesas e 300 concubinas, ele diz que tudo é ilusão, tudo é ilusão, tudo é uma ilusão, tudo passa, tudo passa. E aí me vem aqui, por exemplo, a grande diferença, o grande divisor de água é que o rei Salomão, diversamente dos filósofos Nietzsche, Schopenhauer, Marx e Freud, todos considerados pai do ateísmo, falam tudo isso que o rei Salomão fala nos seus 2 primeiros livros, quase que idêntico, sobre o aspecto do lilismo, sobre o aspecto do teocentrismo, sobre o aspecto do humanismo, do antropocentrismo. A única diferença que faz entre os filósofos Nietzsche, Schopenhauer, inclusive Schopenhauer é considerado um dos filósofos ateu, pessimista, é o pai do pessimismo, Freud e Marx, é que o rei Salomão, ao revés, ele passou pela primeira e segunda fase, retratado pelo livro de Cantares, depois de Provérbio, e encerra a sua vida com um livro de Eclesiástico, dizendo que na vida existe a época de nascer, viver e de morrer. Esse livro do rei Salomão retrata exatamente isso. E aí me vem à mente aqui o que dizia o erudito, comediante, saudoso, Chico Anísio. Certa feita ele disse que deveríamos nascer velho e morrer criança, pois quando chegamos à segunda idade, meados, e se aproximando da terceira, depois de estudar e trabalhar tanto, a gente não tem mais saúde, não tem mais vitalidade,
Então, se a gente nascesse velho, morrer criança, a gente talvez, em tese, pudesse ter um contorno diferente. E aí, o rei Salomão diz, chega a terceira idade dizendo, tudo é ilusão e tudo passa. E o que me acalenta e o que me consola é a liminar certeza de poder contar com Deus Todo-Poderoso, hoje e sempre. Amém. Por hoje, paro por aqui. E voltando ao que eu havia dito no início, acerca do que me motivara a criar essa paixão avassaladora pela teologia cristã. E quando eu falo em teologia cristã é porque é a que sigo. E por falar em cristã, antes de tudo, lembro que Abraão é considerado o patriarca das 3 maiores religiões monoteístas do mundo, a saber, o cristianismo, cujo número de adeptos gira em torno de mais de 1,3 ou 1,4 bilhões de adeptos no mundo inteiro, seguido pela segunda do ranking, que é o islamismo, que dia a dia só faz crescer, e o judaísmo. Irei também falar em temas, aulas específicos sobre judaísmo, sobre o islamismo e até sobre o budismo do grande Siddhartha, o Buda, quando tinha 17 anos, lá no Nepal, no castelo Nepal, ele abandonou tudo, a vida de príncipe, para se tornar monge. Mas isso aí eu não vou adiantar spoiler, porque vai ser objeto de uma videoaula específica. Mas, para o presente vídeo não ficar mais extenso do que já está quase 53 minutos, digo que a razão pela qual me motivara a criar esse amor incondicional pela teologia cristã foi exatamente o fato de, durante o período da pandemia, enquanto muitos estavam em casa, isolados, algo despertou em mim. Quando eu fui à cobertura do apartamento em que moro, primeiro tive um sonho. Vou falar em sonho, depois eu vou fazer um vídeo aula específico de uma das maiores figuras bíblicas, a saber, José do Egito. Porque na Bíblia tem vários José: José do Egito, José pai de Jesus, carpinteiro, pai de Jesus na terra, né? Mas irei fazer um vídeo específico da importância transcendental de José do Egito, a ponto de dizer que ele deu uma grande aula de geopolítica. E geopolítica também será objeto de temas ao longo dos diversos videoaulas. E por que digo que também falarei, para além da ciência do direito, da filosofia, da teologia, sobre geopolítica, política, geopolítica, economia, porque a palavra de Deus diz: buscareis a verdade, e a verdade vos libertará. Não há como você entender os contornos e alcance dos inefáveis mistérios de Deus sem você buscar a palavra. E a palavra é Deus. No início era o verbo, e o verbo se fez carne, sem ele nada se fez, nada se fazia. Quando a gente vai para Romanos 8:12, ou é 12:2, 12:2, hoje eu não irei citar os dispositivos dos capítulos da Bíblia, porque hoje é um vídeo mais introdutório do que... E aproveitando também a quarta vigília, porque a quarta vigília geralmente era o período em que Deus, Jesus, orava no deserto. Foi o momento em que ele apareceu para os discípulos e
fez com que o mar acalmasse. Sempre era nessa quarta vigília. E não poderia ser diferente. Eu não poderia perder essa oportunidade de iniciar falando para vocês sobre a palavra de Deus dentro exatamente da quarta vigília. Mas voltando à razão pela qual me motivara a criar esse amor incondicional pela teologia, pela palavra de Deus, que odiernamente é representado pela pessoa de Cristo, pelo corpo, pela mente e o poder que brota do sangue de Cristo, é que tive um sonho, e esse sonho eu via vários pregadores de roupa de madeira, vários pregadores jogados no chão, e eu começava a apanhá-los, e não tinha fim. Não via fim. Era como você conseguir, era como você tentar secar o mar com um balaio. E aí quando acordo, vou até a cobertura do prédio, onde tem onde estende roupa, e a primeira coisa que me deparo é com um pregador, não no estendedor, não no fio, na corda de roupa, mas um pregador no chão. E aí vem um tino. O tino e o tirocínio da razão e da emoção me fez com que eu fosse tomado a fazer uma análise a respeito da interpretação. E aí, por falar em interpretação, já adianto mais um espólio, que José do Egito é um homem conhecido por interpretar sonhos. E você vai ver a importância transcendental dos sonhos. O que os sonhos fizeram na vida de José do Egito. E foi exatamente um sonho que modificou a vida desse que estávamos a falar. Um simples sonho. E logo depois de uma viagem que fiz, notadamente a São Miguel do Gostoso, e parece que já era um presságio do que viria, ou seja, fiz uma viagem, salvo engano, 10 de janeiro de 2020, para São Miguel do Gostoso, e lá eu sempre gostava de sair para ver a questão da noite lá da rua, do restaurante, e nesse dia eu fui tomado pelo sentimento de que não deu vontade, literalmente, de sair. Fui dormir. Dormi e de madrugada liguei a televisão na pousada e estava passando Pedro Bial, aquele programa de Pedro Bial. E Pedro Bial estava falando com um grande neurocientista, a saber, Siddhartha Ribeiro, que é um catedrático brasiliense e que odiernamente, acho que tem uma cadeira na UFRN. E ele escreveu um livro muito importante, a saber, O Oráculo da Noite. E aí, ao ler o livro Oráculo da Noite, eu comecei a observar a importância de você dar os contornos e alcance dos sonhos que temos diariamente. E aí você, quando vai à Bíblia, notadamente no livro de Jó, 33, 15, 18, Deus, no alto de sua infinita grandeza, em sede do Antigo Testamento, é pedagógico no sentido de dizer e de mostrar as formas, nos informar as formas que ele tenta diariamente falar conosco, ou seja, por meio de imagens, por meio de sonhos. Deus diz: quando não existe profeta, eu falo com o meu povo por meio de sonhos, imagens, mas Deus também tenta pelo menos falar conosco diariamente por meio do objeto de sua criação, por meio de um simples arco-íris que ninguém dá valor. As 7 cores do arco-íris, que também será objeto de um vídeo aula, falando da importância do número 7 na cronologia bíblica.
Existe algo mais impressionante, mais fantástico do que a aurora boreal do norte? Tem do sul também. Você vê aquilo, você começa você começa a entender que nada vem do nada. Deve existir uma força cósmica. E por falar em força cósmica, você vai também será objeto de um vídeo aula. E já estou vendo aqui que já passei de 1 hora. Somente nessa introdução, somente dando spoiler do que, em tese, apenas um porco de entrada, né? Aí lembrei de Miguel Reale, que Miguel Reale chegou à terceira idade e depois de escrever tantos livros, inclusive a teoria tridimensional do direito, quando o mundo do direito, quando Kelsen, Conrado Hesse, viu o direito só sob uma perspectiva de norma, ele disse, não é possível continuarmos enxergando o direito somente sob o aspecto de norma. Existem outros elementos, ele cria a teoria dos elementos e cria a teoria tridimensional do direito para dizer, doravante o direito será verticalizado, analisado e contextualizado sob o aspecto, ou sob o viés de fato, valor e norma. Veja a importância da teoria do objeto da lavra, do erudito e transcendental Miguel Reale, pai. Mas, voltando à questão da importância dos sonhos, eu observei no livro de Siddhartha Ribeiro, em seu livro, a saber, O Oráculo da Noite, eu aprendi a dar importância aos sonhos. E Deus, aí quando eu fui para Jó 15, 33, 15, 18, vi que Deus nos remete para que diariamente atribuímos ou aprendemos a dar valor e interpretar os sonhos. E aí fui interpretar aquele sonho da noite anterior, em que via vários pregadores e no chão, e quanto mais eu tentava recolhê-los, não tinha fim, com o cenário do dia seguinte de ter ido à cobertura e ter encontrado um único pregador. Moral da história. Qual foi a interpretação que eu dei a esse sonho? Foi exatamente de que Deus estava me dizendo que existem muitas ovelhas, muitas pessoas perdidas no mundo e que estão literalmente, são muitas as ovelhas, mas basta apenas um pregador para tentar salvar essas ovelhas. E aí, trago a colação e lembro, apenas a título de informação, que Deus é o único que larga 99 ovelhas para tentar salvar uma. E aí você vê o tamanho universal, o tamanho inexorável, o tamanho infinito do amor de Deus. Deus gostou tanto, gostou do mundo de uma forma que não olvidara em se esvaziar do trono de Deus para dar seu Filho unigênito, ou seja, seu Filho único, para se alçar, para se tornar maldito, para nos fazer bendito. E quando eu digo que Cristo Jesus se tornou maldito para nos fazer bendito, em que pese, foi exatamente porque o Antigo Testamento tem passagem que diz, maldito aquilo, ele mesmo disse no passado, maldito aquele que é alçado à cruz. E por falar em cruz, esta era uma das espécies de pena capital da época de Jesus.
Jesus não foi o único que morreu na cruz. Quando ele morreu, tinha mais dois presos, dois ladrões, sendo que um ficou blasfemando com ele e também será objeto de um vídeo aula para dizer a importância, né, da crucificação de Cristo Jesus. E o outro se arrependeu e Jesus disse: hoje mesmo estarás no reino do céu. Provando também em tese sobre o aspecto teológico e espiritual. E quando Jesus disse, no alto de sua infinita grandeza espiritual, que aquele que cresce, aquele que fosse batizado e crer, seria salvo, e o que não, aí bota vírgula, se o que não crer não será salvo. Então, significa dizer que, em tese, aquele que não for batizado não será salvo. Não que devemos desconhecer o valor do batismo, mas existe exceção para determinada pessoa, como foi o caso do segundo preso da cruz, ladrão que estava lá e se arrependeu. Enquanto outro estava blasfemando Jesus, ele se arrependeu e presume-se, em tese, que, ou pelo menos podemos presumir que um preso que passa a vida todinha, um criminoso que passa a vida preso, ele não tem, em tese, pode ter tido não teve tempo de se arrepender, de se batizar logo após o arrependimento. Veja, portanto, a importância do esvaziamento. Deus amou tanto, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para se tornar servo e cordeiro. Mas quando digo, igualmente, que Deus pode estar dentro de cada um de nós, o trono de Deus deve estar dentro de cada um de nós, a depender de como o recepcionamos. Se tivermos um coração contrito, manso e arrependido, receptivo, poderemos sempre sermos agraciados pelo trono de Deus dentro de cada um de nós. Se o templo, se a parte física fosse importante, Jesus, na época de sua estada de 33 anos e meio na terra, ele, quando estava indignado e de chicote, chicotando os fariseus no templo, que eles estavam blasfemando a casa do Senhor, ele não teria dito a transcendental frase: destrua esse templo, que eu irei reconstruí-lo em apenas 3 dias. Ocorre que os fariseus da época, os saduceus e os essênios, não entenderam o verdadeiro espírito do que Deus estava, do que Jesus estava a falar. Jesus estava dizendo, estava prevendo a sua inefável crucificação e ulterior ressurreição no 3º dia. E a igreja que ele disse que iria reconstruir, iria ser por meio do seu corpo. Ou seja, a reconstrução da igreja, a mensagem que podemos extrair daquela passagem que Cristo Jesus manda os fariseus destruir aquele templo que eles haviam construído há mais de 46 anos, iria reconstruir apenas em 3 dias, estava prevendo a sua inefável crucificação e ulterior ressurreição no 3º dia. E a sua igreja seria literalmente reerguida por meio do seu corpo, à luz do corpo, da mente e do poder que diariamente brota do sangue de Cristo. Em síntese, foi exatamente a interpretação de um sonho, conforme os contornos e alcance alhures suscitado, que Deus, em tese, impossibilitou durante a pandemia, os mais de 2 anos de pandemia, quase 3 anos de pandemia do Covid-19, a fazer
um verdadeiro curso de teologia, cujo laboratório, cuja prática, cuja inspiração, em que pese, fora estudada, pesquisada, enquanto todos vocês estavam dormindo e o mundo estava literalmente parado. Ou seja, fiz o curso de teologia exatamente no período compreendido entre a terceira e a quarta vigília. Enquanto todos dormiam, eu estudava, pesquisava e me estendia, me verticalizava na teologia cristã, estudando tudo sobre judeus, sobre o islamismo, sobre o patriarca Abraão, que no início, conforme o livro de Gênesis, Abraão era muito rico, porém pagão, e Deus disse: abandone tudo, toda a sua parentalha, e vá. Deus não disse para Abraão ir para Canaã, ele disse: vá. Exatamente para ensinar Abraão a construir de forma gradativa a sua fé. E é exatamente assim que Deus tenta, no alto de sua infinita grandeza, por meio da assédia, ou secura espiritual, que consiste exatamente naquele momento em que Deus, no alto de sua infinita grandeza, se afasta do homem, ainda que de forma temporária, para permitir que o demônio nos atente, a fim de nos ensinar a enfrentar os mais diversos e complexos problemas do dia a dia e aprender a superá-los. Sobretudo, para além disso, ter a ímpar oportunidade de escrevermos os melhores capítulos de nossas vidas no momento da dor, da opressão, da supressão, da perseguição, da injustiça e da humilhação. Pois aqueles que se exaltam e se elevam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. Vejo, portanto, que Deus, diariamente, nos coloca no estado de secura espiritual, exatamente para podermos atravessar o fogo e não nos queimar, como ele fez com o apóstolo João, que foi o único dos 12 discípulos de Jesus que aos 94 anos morreu de morte natural. Os outros 11 morreram de morte mais cruel do que o próprio Jesus. Mil cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, como dizia o salmista, o rei Davi, Salmo 23 seguinte. Mas nada me abalará, nada me atingirá, porque sei que o Senhor estará sempre comigo, o Senhor estará sempre conosco. Estreito é o caminho e largo é o caminho da perdição e da desgraça. Certa feita, Nietzsche foi instado ou provocado a falar sobre o lilismo. Assim como ele foi também instado e provocado a falar sobre a caixa de Pandora. Que quem para não sabe, diz que a caixa de Pandora é uma coisa tão ruim que não só sobrava. Há quem diga que sobrava a esperança. Mas Nietzsche, quando foi instado a falar sobre a esperança, ele diz que a esperança é o pior dos males, pois ela nos angustia. A angústia de Jacó, que será também objeto de um vídeo-aula teológico específico. Grande Jacó. Nietzsche dizia, para além de Nietzsche ter dito que a angústia, apesar de ser a única coisa que sobrava na caixa de Pandora ser angustiante, e ela não deveria existir porque ela gera angústia, o Tolstói via reflexo quando Nietzsche, o pai do ateísmo, e vocês vão ver que eu vou falar muito de Nietzsche, para usar as próprias palavras de Nietzsche,
para provar a palavra de Deus, a existência de Deus, inefável existência, presença de Deus. Nietzsche nunca disse que Deus não existia. Ele disse que Deus era amor. Talvez tenha sido pelo período intertestamental, interbíblico de 400 anos em que Deus deixou de se manifestar para a humanidade por meio dos profetas, vindo só depois da nova e eterna aliança, por meio da primeira vinda de Cristo Jesus, na qualidade de servo e cordeiro. E aí eu vou falar também, ao longo do residual aula de teologia, sobre os contornos e alcances do Antigo e o Novo Testamento. Vou provar e mostrar para vocês sobre o aspecto jurídico, filosófico e teológico, portanto, que o Antigo Testamento ele profetiza aquilo que seria cumprido no Novo. E o Novo revela aquilo que foi profetizado no Antigo. E quando você for ver lá na transfiguração de Cristo Jesus, quando ele chama os 12 discípulos, em determinado momento do caminho, ele diz, só 3 me seguem, a saber, Tiago, João e Pedro. E ele começa a se transfigurar e de um lado aparece Moisés representando o Êxodo. E do outro lado Elias representando os profetas. E ali houve o quê? O selamento do novo com o encontro do novo com o velho. E Cristo Jesus selando o seu projeto. Portanto, finalizo dizendo que Nietzsche, à época, quando foi instado a falar sobre o lilismo, ele disse, e para quem não sabe, lilismo consiste exatamente em uma pessoa viver literalmente desprovida de valores éticos e morais, com base na tese arminiana, com base no materialismo, com base no antropocentrismo, que coloca o homem à frente de Deus, diferentemente do teocentrismo, que coloca Deus no centro do universo. Então, essa tese do lilismo, em que pese, foi desenvolvida com base no antropocentrismo, em colocar o homem como centro do universo. Mas Nietzsche, quando foi instado a falar sobre o lilismo, ele disse que também considerava lilista aquele que se isola em si mesmo para viver uma vida que não lhe pertence, bem como as religiões. E aí, sob essa perspectiva, eu uso as próprias palavras de Nietzsche para dizer, e para ir até Mateus, quando Cristo Jesus disse que não será seu seguidor aquele que não estiver disposto a sofrer pela sua causa e até mesmo morrer. Porque para ser o verdadeiro cristão, o fervoroso cristão, como dizia o Paulo, o grande e transcendental Paulo de Tarso, o verdadeiro cristão nem pode ser frio e nem morno, ele tem que ser fervoroso. Então, sob essa perspectiva de Nietzsche, que considerou que todo religioso, todo seguidor de qualquer religião é também considerado uma pessoa lilista, eu digo que, para Nietzsche, que sob essa perspectiva, eu serei ad eterno um lilista. Por quê? Porque para seguir Cristo Jesus, você precisa se esvaziar em si mesmo. Você precisa usar o exemplo da parábola do trigo. Você precisa se esvaziar em si mesmo para até mesmo tornar maior aquele que lhe faz o mal. E aí, para finalizar, e lembrando que eu já finalizei várias vezes, já estou aqui com 1h e 19 minutos, o dia já nasceu. Finalizo dizendo
que sob essa perspectiva de Nietzsche em considerar que todo religioso é lilista, eu vos digo que serei um lilista de carteirinha para o resto de minha vida, pois para ser um verdadeiro cristão, você deve diariamente fazer e praticar o maior ensinamento de Cristo Jesus, que era o esvaziamento. Não existe esvaziamento, exemplo de esvaziamento maior do que alguém ser Deus e se esvaziar da pessoa de Deus para fazer homem servo na pessoa de Cristo. Não existe amor, demonstração de amor e esvaziamento maior do que essa. Então, com base no corpo, na mente e no poder que brota do sangue de Cristo, devemos diariamente buscarmos agir e colocar em prática a parábola entre o joio e o trigo, que Cristo Jesus disse: de nada serve um grão de trigo jogado no chão se ele não permitia sepultar na terra para poder brotar o pão da vida. E o pão da vida, entenda-se, o pão da vida é Cristo Jesus. Ele disse: eu sou o pão da vida. Aquele que provar de minha carne e beber do meu sangue não perecerá e terá vida eterna. Portanto, encerro o presente vídeo temático clamando ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Poder do Espírito Santo, que o mesmo no alto de sua infinita grandeza, com efeito, derrame toda a sua unção divina diante de todos que estão a assistir, que estão assistindo e irão assistir o presente vídeo aula sobre a palavra de Deus. Amém. Até a próxima. Fique com Deus, hoje e sempre. Amém.